Muito prazer. Eu não sei se vocês me conhecem, eu sou a Gabi, Gabriela Guerri, moro em São Paulo, a 6 quilômetros da Mário de Andrade, a 6 quilômetros do centro, moro aqui na Zona Oeste. Estou morrendo de saudade da Mário, acho que foi uma das minhas últimas aglomerações, foi ter ido a Mário de Andrade em uma balada literária a respeito de censura, no verão de 2019, e de 2019 para 2020, né, foram vários eventos, e feira literária, bate-papo, então adoraria que estivéssemos lá, naquele prédio tão democrático, tão aberto e tão gostoso de frequentar, mas estamos aqui, né? Tem as minhas notícias do Sul, é porque eu sou nascida no Uruguai, então ouvir o canto de Porto Alegre é quase como me sentir a meio caminho de casa, então sinto essa conexão cartográfica das viagens rodoviárias e parando em Porto Alegre, então uma conexão bastante afetiva e muito de muitas memórias e referências, né? Mas a gente está aqui para falar de vocês, dos livros de vocês, né? Agradecendo então o convite da Mari, esse lugar de tanto afeto e cultura e democracia, e agradecendo a Carol e a Josélia. E esse encontro é para vocês, né? Para todos nós, mas para ouvir vocês e comentar da leitura, né? Dos livros do Jefferson. Esses aqui são os meus, todos rabiscados e postitados, né? O Avesso da Pele, publicado pela Companhia das Letras, e Os Supridores, do José Faleiro, publicado pela Todavia. José, nós somos colegas de editora, então também de essa outra forma me sinto irmanada a você. E eu gostaria de convidar vocês a que se apresentassem da maneira que hoje faz sentido a vocês, né? A gente pensa muito nos currículos, em listagens de passagens por universidade ou não, de livros e de bibliografias, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, né, como melhor lhes caiba hoje. Então, primeiro começando pelo José, meu companheiro aqui à minha esquerda. Olá, prazer estar aqui no Mário, participando dessa mesa. E, bom, meu nome é José Carlos da Silva Júnior. Eu uso o nome de José Faleiro, né, para publicar e tal. Incorporei o nome da minha mãe, sobrenome da minha mãe, que não faz parte do meu nome a princípio, porque eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? Meu pai, José Carlos da Silva, eu, mesma coisa, só que Júnior. Aí, em homenagem à minha mãe, resolvi incorporar o Faleiro dela, né, no meu nome também. E eu sou um cara que, sei lá, quando me perguntam isso de como eu me defino hoje, uma coisa que faz muito sentido para mim é que, assim, ó, pelo menos para mim, né, as coisas que eu fiz na vida, não é que eu fui, eu ainda sou, sabe? Ainda faz parte de mim, ainda está aqui dentro de mim, as versões que eu já fui no passado. Então, eu sou, não fui. As pessoas têm dito, né, bah, o cara já foi supridor de supermercado. Não fui, eu sou um supridor de supermercado, eu sou um ajudante de pedreiro, né, desse lugar social que eu venho. E às vezes, te confesso que às vezes até penso que não é impossível que volte para lá, e se voltar, para mim tá de boa, porque é o lugar onde eu me reconheço, né? Então é isso, sou um ajudante pedreiro, sou um auxiliar de cozinha, que por sinal, que por acaso gosta de ler, gosta de escrever, e que agora tem publicado. É assim que eu gosto de me definir. E como é que você introduziria na conversa o seu amigo Jefferson? Lá é difícil, né? O Jefferson é uma grande referência. O Jefferson é uma puta referência. Eu me lembro que desculpa, não vou me alongar aqui. Eu introduziria ele assim, que ele é uma puta referência não só para mim, mas para uma parte de gente, né? É o primeiro cara, eu acho que eu me lembro, que foi na minha quebrada, o escritor que foi lá na minha quebrada participar de uma mesa lá na periferia. E não só por isso, mas também por toda a produção dele, é uma super referência para todos nós. Não, e é muito legal ouvir o Faleiro, porque essa coisa que a gente tem, né, assim, de ter trabalhado em supermercado, de ter trabalhado no comércio, em lanchonete e tal, e aí, de repente, você começa a publicar e
e as pessoas começam a te ler, mas a gente que já passou por algumas situações, a gente tem essa ideia, assim, e é um pouco da ideia também dos Racionais, né? Se tiver que voltar, eu volto, entendeu? Então não é um problema, quer dizer, é um problema, mas digamos que a gente está preparado, né? Se de fato a vida dá um revés, porque a gente já se acostumou a lidar com esses revés que a vida nos dá, né? Então, assim, eu me defino como um leitor, em primeiro lugar, assim, eu acho que eu sou mais leitor do que escritor, né? A escrita é, na verdade, uma consequência do que a gente lê. Sou um professor, né, porque eu gosto de dar aula, e sobretudo, acho que sou uma pessoa que gosta de observar as coisas, né, que observa as pessoas, que me observo também, e observo a sociedade, assim, né. Eu já fui muito menos falante do que eu sou hoje, muito menos, né, sou uma pessoa muito tímida, assim, mas talvez a sala de aula tenha me dado essa possibilidade de me comunicar mais, assim, de falar mais, justamente porque eu sempre gostei mais de ouvir do que de falar. E nos últimos tempos, assim, as pessoas têm me solicitado que eu fale mais, né? Mas eu ainda gosto mais de ouvir, né? Que é ouvindo que a gente escreve, né? Conhecendo as outras experiências, conhecendo outros modos de pensar. Então, eu acho que é assim que eu me defino. Muito bem, muito prazer. Eu tenho a vantagem de ter conhecido vocês pelos últimos dias, de várias formas, né, lendo os 2 livros sobre os quais a gente vai falar hoje, ouvindo vocês em podcasts, numa oferta grande ali de contato com o que vocês pensam, reflexões sobre o que vocês fizeram. Então, é muito bacana estar aqui vendo, né, e com muita admiração, conhecendo quem fez os livros que me acompanharam nos últimos dias, né, que não é algo menor nestes tempos, né, de confinamento e imensa angústia, a gente conseguir se entregar à leitura e ser acompanhado de forma tão intensa como por esses 2 livros, né, que eu passei a chamar de livros irmãos, porque, embora eles sejam muito diferentes em embocadura, em escrita, em textura de para onde eles nos levam, né? Eles também têm similitudes, né? A começar, e eu vou puxar aqui, talvez seja uma coincidência, talvez não, mas a presença de 2 Pedros nesses livros, né? Eu acho que no Avesso da Pele a gente tem um narrador, Pedro, que narra às vezes em primeira pessoa e outras vezes em segunda, se dirigindo ao pai, que de cara nós sabemos que o pai não está mais lá, o pai é morto. E nos Supridores a gente tem um Pedro que não se narra em primeira pessoa, ele é observado, mas muito de perto, né? A gente entra na cabeça do Pedro e acompanha esse Pedro. Mas então, seguindo com essa brincadeira de que um se apresente ao outro, como é que um Pedro se apresenta ao outro Pedro? Quem é o seu Pedro, José? E quem é o seu Pedro, Jefferson? Eu começo ou o Jefferson começa agora? Tem que perguntar ao Pedro. E aí, Jefferson? Tá sem áudio, tá sem áudio. Eu tô sem? Não, o Jefferson. Ele estava falando, mas não aparecia o som. Agora eu acho que sim. Eu acho que é uma boa conversa aí entre esses Pedros, né? E acho interessante também que esse evento se chame Notícias do Sul, porque, de fato, acho que esses personagens trazem algumas notícias, né, do Sul, atualizam também a condição, né, de pessoas periféricas, negras, né, aqui no Rio Grande do Sul, e talvez demonstre, assim, um outro Brasil que talvez as pessoas não tenham muita ideia, né, do que aconteça. E eu gosto muito do livro do Faleiro, porque ele, além de ter ali uma experiência muito única dentro da literatura produzida no Rio Grande do Sul e no Brasil,
porque você tem ali uma experiência de um espaço geográfico que a gente não tinha visto ainda na literatura, né? Você tem ali um espaço geográfico da Lomba do Pinheiro, né, que é um espaço que não entra nas ficções, né, aqui do Rio Grande do Sul e muito menos, né, na literatura brasileira. O meu Pedro, né, ele narra também esse percurso do pai dele, né, por uma outra Porto Alegre também, né, e de como esses corpos negros, eles acabam sendo criminalizados por estarem em espaços que não deveriam estar, né, aos olhos da sociedade. Então a gente tem ali uma narrativa desses seres que são estrangeiros dentro da própria cidade, né? Então o que esses dois personagens fazem, né, é frustrar um pouco esse pensamento, que é um pensamento colonial, né, um pensamento violento, ou seja, de impedir que as pessoas possam circular nesses espaços, e encontrar estratégias, né, para conseguir frustrar mesmo, né, essa ideia de que as pessoas devem circular apenas num espaço determinado. Então, me parece que são personagens que mostram uma transgressão nesse sentido, né? Eles transgridem essa ideia. O Pedro, ao devolver, digamos assim, a subjetividade do pai, né, ao contar a sua história, né, no Avesso da Pele, e o personagem do Faleiro de justamente proporcionar uma consciência política, né, naquele espaço ali, porque através da consciência política, através do discurso ali que ele vai tendo, né, com seus pares, é que se consegue essa transgressão, né? Então me parece que são personagens assim muito preocupados justamente com esse trânsito numa cidade que aparentemente não os quer. Pois é, tu sabe que esses dias, eu não me lembro, não vou me lembrar agora o nome do cara, ele falou que o Pedro do meu livro era um alter ego meu, assim, no texto e tal, né? Um pretexto para expor minha visão de mundo e tal, através do personagem. E eu tomei um susto, assim, com aquilo por dois motivos, porque eu não tinha pensado nisso conscientemente, na real, assim, sabe? As coisas foram acontecendo, o livro foi me levando, os personagens foram me levando, meio que tomaram o rumo sozinhos, assim. E a outra coisa que me surpreendeu foi que, de fato, ele tem razão, assim, em muitos aspectos, mas não totalmente, assim, não totalmente, porque eu fiquei pensando, a partir daquilo ali que ele falou, eu fiquei pensando que eu tenho muitas coisas em comum com o Pedro, mas também eu não concordo com muitas coisas, sabe? Porque mas sei lá, mas ao mesmo tempo também isso reflete o meu modo de pensar, né? Porque as coisas com as quais eu concordo com o Pedro, ok. E as coisas que eu não concordo, eu coloquei elas ali de propósito também para expor uma circunstância, né? Então, no fim das contas, acaba sendo um reflexo também, né? E aí, pegando esse gancho do que o Jefferson falou, desses espaços, eu fico pensando também no seguinte, ó. As pessoas têm... pelo menos eu não vi ainda ninguém falando nesses termos a respeito da literatura do Jefferson, mas as pessoas têm me associado muito à minha literatura, coisa da literatura marginal e tal. E eu consigo ver isso por um lado positivo, eu consigo entender de uma maneira positiva quando as pessoas falam isso, sabe? Mas também tem problemas, é um termo problemático, assim, eu acho. E aí, pensando nessas coisas dos espaços, ouvindo o Jefferson falar ali, eu fiquei pensando nisso, né? No fim das contas, qualquer que seja o escritor, né, seja um cara da periferia ou seja um cara de classe média, velho, ele vai falar de um lugar. Ele vai falar do lugar para o qual ele olha pro mundo, para a cidade, para a sociedade, né? Velho, eu também, eu tenho meu lugar, da onde eu falo, da onde eu olho para o mundo, né? É engraçado, mas essa coisa da literatura marginal, às vezes, se a gente não tomar cuidado, elas colocam a gente assim numa caixinha, como se a gente só pudesse falar sobre isso, enfim. E também é estranho, porque às vezes parece que eu sou mais um especialista em periferia do que propriamente um escritor, né?
Não, eu não sou um especialista em periferia. Inclusive, tem muita gente na própria periferia que conhece a periferia mais do que eu, conhece mais profundamente toda essa questão cultural e tudo mais do que eu. Eu sou um escritor que, por acaso, eu moro na periferia, é dali que eu olho para o mundo. E eu gosto do meu lugar, eu gosto de ter vindo dali e escrevo a partir dali, né? Então, as coisas que eu tenho escrito, não só Os Supridores, mas Vila Sapo também, enfim, a construção desses personagens, incluindo o Pedro, é a construção das pessoas e das subjetividades que me são familiares, entendeu? E eu só fui tomar consciência de que isso é ausente, para ser franco, eu só fui tomar consciência de que isso é ausente na literatura, como de fato é, depois, né? Depois de já ter, inclusive, publicado meu primeiro livro. Então, isso não é anterior, né? Não é uma coisa que eu pense, nossa, está faltando esses personagens, então agora eu vou trazer esses personagens. Foi de maneira muito orgânica e muito natural. Eu trouxe essas pessoas porque sou familiar, são familiares para mim, e eu me sinto próximo desse tipo de pessoa, dessa galera, dessa bagagem cultural que essas pessoas têm, e era isso que eu queria trazer para as coisas que eu escrevo, né? E aí acaba vindo todas essas questões que o Jefferson abordou ali, né? Dos espaços que essas pessoas... existe um lugar historicamente reservado para as pessoas, né? Na nossa sociedade. E é foda isso, porque... eu não sei como são as outras cidades, assim, mas Porto Alegre tem muito isso de as pessoas que olham de fora, elas imaginam uma Porto Alegre bastante diferente da Porto Alegre real, né? Ok, talvez eu imagine o Rio de Janeiro de maneira diferente, por exemplo, também nunca fui no Rio, talvez eu imagine São Paulo de uma maneira diferente que seja e tal, mas o caso é que em Porto Alegre chega ao ponto, às vezes, essa é a minha impressão, que a própria cidade não se reconhece, inclusive. Então, um apagamento tão brutal que as pessoas, às vezes, moram em Porto Alegre e não conhecem esses espaços, sabe? Como se não fizesse parte da cidade. Não sei se tem isso em outras cidades do Brasil, mas Porto Alegre, muitas vezes, o que é tido como Porto Alegre é um pequeno espaço central, ali que vai abranger Bonfim, Cidade Baixa, Menino Deus, né? E vai deixar de fora a Lomba do Pinheiro, que, se eu não me engano, é o maior em extensão territorial, segundo maior em população, a Restinga, que é gigante também, e uma série de outros bairros que são de pessoas que foram empurradas para as bordas da cidade, né? E, bom, é de lá dessas bordas que eu olho para a cidade, aquela é minha Porto Alegre é a Lomba do Pinheiro, e é a partir dali que eu escrevo, é a partir dali que eu construo meus personagens, né? Incluindo o Pedro. E é interessante, José, porque ao você trazer a questão do que seria literatura marginal, do que seria estar à margem ou nessa periferia, eu acho que também trazer Porto Alegre como cenário das duas obras, eu digo agora, né, como cenário personagem, sendo que a gente está tão habituado num eixo Rio-São Paulo, quando a gente fala de produções de literatura aqui em português brasileiro, que também há esse deslocamento, e vocês dois trabalham em Porto Alegre de um jeito que traz à tona o complexo, o real, né, os personagens transitando com ruas nomeadas, com itinerários traçados, em alguns momentos com sensação de pertencimento e outros de não pertencimento, como se os corpos não pudessem estar ali, né, mas Porto Alegre aparece muito fortemente e também gera essa sensação de que Porto Alegre está no centro, nesse caso, de uma outra discussão, e não à margem de um olhar habituado a outras produções, né? Porto Alegre é protagonista aqui com a sua complexidade também, né? Então, mas talvez seja bacana, não sei se vocês topam, em a gente contar um pouco, sem dar spoiler, mas o que são os livros, o que se conta nos livros, mas eu gostaria que vocês mesmos contassem, né, da forma que gostem de contar, que história se conta, Jefferson, no Avesso da Pele? Tendo Porto Alegre como um dos cenários, porque há também deslocamentos para outros lugares, inclusive o Rio, né? Bom, assim como o Faleiro disse, né, sobre essa ideia de colocar a literatura dele numa caixinha, né, ou seja, colocar como literatura marginal, também há o risco de nos colocarem também dentro de uma caixinha da literatura negra, ou literatura afro-brasileira, ou uma literatura que denuncia o racismo, né? Então nós também temos esse problema, que na verdade é um problema, que ele é um efeito colateral de tudo que a gente está vivendo, né? Então as pessoas procuram esse tipo de narrativa
E ao tentarem lidar com isso, ou ao nomear isso para entender que literatura é essa, acabam, de certa forma, classificando e, por vezes, reduzindo, né, o que é o livro. Então, o que eu tenho dito é que o meu livro, O Avesso da Pele, ele não é um livro sobre racismo, né? Ele é, antes de tudo, um livro sobre a relação entre um pai e um filho, né? Então, o Pedro, ele é um rapaz de 22 anos, negro, de classe média, estudante de uma universidade pública em Porto Alegre, e ele conta a história do pai, que é um professor de literatura que foi brutalmente assassinado pela polícia após uma abordagem policial. E o livro começa assim, né? Começa com o Pedro indo até a casa do pai, né? E mexendo nos objetos desse pai, né? Mexendo nas intimidades, nas particularidades, e a partir desses objetos, do que ele vai encontrando, ele vai então reconstituindo não a história do pai, né? Mas a história que ele consegue contar sobre o pai, né? Então tem aí um traço também de invenção, né? E as pessoas questionam, né? Como é que esse personagem em primeira pessoa entra dentro da intimidade desse pai, né? Ora, porque há uma fabulação ali, né? Ou seja, há uma invenção para que ele consiga preencher esses espaços, né? Então, o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo uma trajetória, uma jornada do luto, né? Para ele conseguir conviver com essa ausência que foi uma ausência depois de um acontecimento traumático, brutal, trágico, né? E, ao mesmo tempo, ele vai contando a história da mãe também, né? Então, contar a história do pai é também contar a história da mãe. E ele vai, então, entrando nessa jornada para que ele possa se cumprir como filho, né? Como filho, e depois que ele consegue, digamos, devolver essa subjetividade ao pai, aí sim ele está preparado para se tornar pai de si mesmo, né? Então é um pouco essa jornada assim que eu quis contar nesse livro, né? Não sei se as pessoas fizeram essa leitura, e claro, no meio disso tudo aparecem as questões raciais, né? Aparece o machismo, né? Então isso faz parte da narrativa, mas ela não é o que sustenta a narrativa, né? O que sustenta a narrativa é justamente essa relação entre pais e filhos, que é o que é a base das relações humanas, né? Então, quando a gente conta uma história, e o Faleiro também é isso, o que ele está contando ali é uma história de dois personagens com crises existenciais, né? E os efeitos colaterais disso são essas relações humanas e tudo que aparece, né, nessas narrativas. Então é assim que eu apresentaria, né, o Avesso da Pele. Pois é, agora há pouco o Jefferson falou que essa coisa de trazer a consciência política nesses personagens da quebrada, enfim, isso é uma coisa que eu tinha de maneira bastante consciente, assim, eu queria trazer o fato de que muitas vezes quem é de fora das periferias não sabe, né, que as pessoas lá, sim, elas têm consciência das coisas da exploração e de tudo mais, à sua maneira, né? Então isso foi um norte, assim, como quando eu comecei a construir a história, mas eu não posso deixar de falar que eu tenho ficado surpreso, né? Porque o Pedro, personagem principal dos Supridores, ele entende o marxismo da forma dele, né? Ele está entrando em contato com aquilo, é um cara que lê bastante e tal. E aí uma coisa que tem me surpreendido muito é o seguinte, é da forma dele. E eu botei ali a forma como eu próprio autor entendi o marxismo e usei isso para construir a subjetividade desse cara, né? E o que me deixa surpresa é que pessoas que entendem disso têm dito que é o que são boas explicações da teoria marxista formal, digamos assim, né? E isso me pegou muito surpresa, né? Eu queria trazer o fato de que essas pessoas têm algumas, né? Não são todas, né? É evidente que nem todas as pessoas estão por dentro de tudo. Acima de tudo, o Pedro, ele é um cara que reflete sobre o mundo, que reflete sobre as coisas, né? E essa reflexão que ele tem, ele não aceita o estado das coisas simplesmente
as coisas estão assim, e paciência, ele quer saber por quê, é uma pessoa curiosa, e tudo isso está atrelado ao fato de que ele é um leitor, né? E a partir das leituras que ele fez, ele vai construindo esse pensamento de querer questionar as coisas, né? Aí ele é muito amigo do Marx nos supermercados. Os dois trabalham no supermercado, convivem. Exato. E o Pedro? Eles trabalham juntos, né? São supridores, abastecem as prateleiras. Quando o livro começa, já faz um ano que eles trabalham juntos, então eles já tinham construído essa afinidade e tal. Só que o Marx, ele é um cara que não tem o hábito de refletir sobre as coisas, de questionar as coisas, né? É o que muitos chamariam de alienado e tal. Ele é um cara inteligente, é um cara capaz da escuta, tanto que nessa amizade dele se percebe que ele escuta bastante e que ele, inclusive, dá a opinião dele, ele não se exime, ele discorda e tal, mas ele ouve, processa e raciocina, né? E assim eles vão construindo essa relação. O fato é que eles são duas pessoas que como a grande maioria dos trabalhadores no Brasil, sobretudo nessa condição precarizada de trabalho, agora mais precarizada do que nunca, mas que sempre foi precária, né? Essas pessoas têm, pelo menos em algum nível, a consciência de que elas são exploradas, de que isso não é legal e tal. Muitas delas acham que não há o que fazer, né? Algumas acham que há, né? Pois o Pedro é um cara que chegou a essa conclusão que ele não ia aceitar isso aí. Ele queria tentar, pelo menos. É um cara que tem consciência que talvez não consiga, mas ele quer transformar a vida dele e ele quer partir em busca de uma condição de vida mais digna, né? E o caminho que ele encontra para isso é vender maconha na quebrada dele, né? Ele observa que existe uma possibilidade, um nicho, né, no mercado de drogas, porque os traficantes, por conta de todo o contexto econômico da época, 2009 ali e tal, os traficantes estão vendendo mais cocaína e crack do que maconha, então mas tem muita demanda por maconha e as pessoas não acham, então ele acha esse ponto e resolve trabalhar ali, né? E aí o Marx também, o Marx é um cara que, como diz no livro, é um cara metido em responsabilidades para as quais não tinha qualquer preparo, então ele é um cara que já tem um filho e não consegue criar o filho direito. A esposa dele acaba de ficar grávida, ele fica sabendo disso, isso é desesperador para ele, porque essa criança pode eventualmente até passar fome, né? Então, o que ele vai fazer? E é nesse contexto que ele decide, então, embarcar com o Pedro nessa busca por dignidade através do tráfico de drogas, né? E é sobre isso que o livro fala, é uma busca por dignidade, sabe? E é uma busca também intelectual, eu tenho dito muito isso, é uma busca intelectual, é uma busca por entender, afinal de contas, o porquê que eles vivem nessa vida e de que forma eles podem, enfim, alcançar uma vida um pouco mais digna, né? Não, e o raciocínio do Pedro, ele está exposto de uma forma muito límpida e clara, que ele não só convence o Marx, que não deve se chamar Marx ao acaso, eu imagino, né? Na verdade, na real, deixa eu te falar uma coisa, tu sabe que eu não foi de propósito isso, sabe? Não foi. Eu peguei, eu botei Marx, assim, aí quando eu estava escrevendo, chegou aquela cena, assim, que eu me dei conta que soava igual, e eu, velho, porra, isso aqui é um problema, meu. E aí eu pensei, eu vou resolver assim, como o jeito que está no livro, né? Pô, Marx, não é tu. Só que eu não gostei da resolução. O jeito que eu resolvi, eu não gostei. E aí eu até pensei, isso aqui eu vou dar uma observada depois e tal. Só que aí eu fui trabalhando no resto do livro e me esqueci. E como as pessoas que eu fui apresentando para ler, ninguém se queixou, acabou passando, assim. Tá? Mas não foi proposital. O Marx passou. O Marx passou sensacional, sensacional. Mas daqui um pouquinho eu vou tentar me ater à prosa de vocês, ao que vocês conseguem fazer com essa prosa, cada um de um jeito que aí, bom, numa leitura particular, como ela me tocou, me impressionou. Mas antes disso, José, nos próprios paratextos do seu livro, no final, nos agradecimentos, você diz que esse livro foi escrito há zilhões de anos. Agora você diz, ele se citou em 2009, e que ele ressurge agora, né? Você trabalhou nele recentemente, e tanto o seu livro quanto o do Jefferson foram publicados em 2020, nesse nosso ano mais dramático e problemático, né? Como foi para vocês que esses livros viessem à tona agora? No que eles se transformaram, ou como é que eles deram à luz nesse momento tão sombrio? O que mudou neles? Ou como vocês Muita pergunta, né? Já tá bom.
Vai Jefferson ou vai eu? José. Vai lá, Eu? José. Pois é, tu vê que eu acho que o meu livro talvez nem tivesse nascido num outro contexto, assim, para falar a verdade, sabe? Porque, na verdade, esse contexto que a gente está... eu vou botar aqui como é que eu vejo as coisas. Eu posso até estar enganado, não sou dono da verdade, né? Mas muito tem se falado em resistência contra toda essa... enfim, com todo esse contexto sociopolítico horroroso que a gente está atravessando, né? Resistência contra isso, né? Só que esses dias eu estava pensando, e talvez, eu posso estar enganado, talvez não faça tanto sentido falar em resistência, porque esse contexto é a resistência. Esse contexto horroroso é a resistência para uma série de progressos que a gente vinha fazendo, entendeu? Como as políticas públicas que tinham sido empregadas, as pessoas que começaram a entrar na universidade, as pautas que essas pessoas começaram a trazer para o debate público sobre o machismo estrutural, racismo estrutural, sobre as questões da periferia, tudo isso começou a borbulhar na sociedade e eu tenho para mim que todo esse contexto horroroso ele é uma resistência contra isso, contra esses progressos que a gente vinha fazendo. Mas acontece que esses progressos que causaram essa resistência justamente esse progresso que trouxe um livro como o meu, acredito, à publicação, porque eu tinha tentado publicar logo que terminei a primeira versão, não consegui e tal. Aí eu trabalhei um pouco mais no livro, não por isso, assim, não foi uma questão de, vou tentar mudar para ver, né? Não, eu estava satisfeito com aquela primeira versão, né? E fiquei um bom tempo sem mexer nela, mas acontece que a gente vai amadurecendo e tal, como pessoa, como escritor, e aí eu comecei a ficar descontente com o livro e trabalhei para uma segunda versão, tentei publicar de novo, não rolou, né, e tal. E eu acho que não é acaso essa publicação vir agora, eu acho que tem que estar relacionado com todos esses progressos que eu falei. Tu vê que o primeiro livro que eu lancei foi o Vila Sapo, por uma pequena editora que surgiu justamente por causa disso, por causa das pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado editorial, e publica pessoas como eu, assim, da periferia, pessoas, né, à margem desse centro do mundo editorial, né? E aí publiquei e tal, e esse é um assunto que está em voga, eu acho que por causa de todas essas coisas terem vindo para o debate público, né? As coisas que eu trago nos meus textos, não só nos Supridores, mas no que eu tinha publicado primeiro, são coisas que as pessoas têm demandado bastante. Na verdade, é uma demanda reprimida, né? Que a gente tem aí há muito tempo. Além das pessoas que estão descobrindo agora essas questões e que estão se interessando por essas questões, tem um monte de gente, essa demanda reprimida, que gostaria de ler esse tipo de coisa e só não lia porque realmente não chegava à publicação muitas vezes, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o meu livro, ele talvez nem tivesse nascido. É curioso dizer isso, sim, parece que eu estou agradecendo a tragédia, né, por ele, mas o fato é que ele não teria vindo à luz se não tivesse havido esses progressos, e foi esses progressos que causaram essa resistência trágica que a gente tem, enfim. Não, acho que deu para entender, não soou como algo estranho, não. Estranho é o que a gente está vivendo, né? Mas Jefferson, como é que para você? Como se fala? Desculpa. Só faltou dizer que o livro foi publicado porque é bom também, né? Claro. Enfim, mas o José fala dessa tentativa durante anos e de por que agora se deram as condições, não, né? Sim, claro. Eu digo que é claro que o contexto ele propiciou, né, para que essas obras acontecessem e fossem publicadas agora, mas nada se sustentaria, ou seja, a publicação não sairia se o texto não tivesse qualidade. Claro. Né? A gente sabe que tem pessoas que escrevem, enfim, eu tenho participado como jurado de concursos literários e eu tenho acompanhado assim o que as pessoas estão escrevendo e olha, não está muito bom não, assim, o cenário, assim, não tem tanta gente, assim, tem muita gente escrevendo, mas tem pouca qualidade, assim, né? Então, me parece que livros como o do Faleiro ou do próprio Paulo Scott também, né, no Marrom e Amarelo, só para ficar aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente tem aí uma questão de trabalho linguístico, né, de trabalho estético, né, de uma preocupação com a palavra. Então, é claro que o contexto ajuda, mas se não houver uma obra de qualidade, ela não se sustenta. Né? Na primeira crítica, o livro cai.
né? Então, acho que isso também é importante que a gente diga, e eu super concordo com o Faleiro, assim, no sentido de que tá essa ascensão do fascismo, da ultradireita, né, no Brasil, na verdade, um grande revide, né, uma grande resistência a todas as conquistas que nós vínhamos tendo, né. Eu sou cotista, né, eu fui um dos primeiros cotistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu percebi o quanto a universidade enegreceu, né, nesses últimos anos, e houve aí, claramente um revide muito forte e contundente a todos esses ganhos, né? E acho que a nossa literatura ela acaba entrando nessa esteira, assim, né? Entra nessa esteira de buscar obras que, de certa forma, também procurem dar uma resposta, né, a esse tempo tão sombrio que a gente está vivendo, né? Talvez também tenha havido um esgotamento de um determinado tipo de literatura, né, ou de representações literárias, né, representações oriundas de uma classe média, que se passasse em São Paulo, Rio de Janeiro, produzido por homens brancos, né. Então, acho que também há um esgotamento, né, desse perfil, né, de literatura e de autor, e que esses tempos, né, mais sombrios, acabaram, então, pedindo um outro tipo de literatura, ou seja, as pessoas estão querendo uma outra literatura que pudesse, de certo modo, dizer algo, né, para o que a gente está vivendo. Mas quando eu comecei a escrever o Avesso da Pele, e isso foi lá em 2015, se me dissessem que dali a 6 anos nós estaríamos nisso aqui, eu diria que a pessoa estava louca, assim, que eu jamais imaginaria que nós estaríamos em 2021 com o pior presidente de todos os tempos, no meio da pior pandemia do século, né? É algo muito distópico isso, né? E ainda por cima ter que conviver com violência racial, com homens negros sendo mortos pela polícia, né? Ou seja, isso já acontecia, né? Isso sempre aconteceu, né? E me dói dizer que se o Avesso da Pele tivesse sido publicado em 2027 ou 2028, ele ainda seria atual, né? Porque eu ainda acho muito difícil que a gente vá conseguir resolver a violência contra pessoas negras de uma hora para outra, né? Nós ainda, infelizmente, pessoas negras ainda vão continuar morrendo em função, né, da violência urbana, da violência policial. Então, são livros que, na verdade, mostram uma experiência que sempre aconteceu no Brasil, né? Então, se ele fosse publicado, se os dois livros fossem publicados no ano passado, ou esse ano, no próximo ano, eles ainda seriam atual, né? Porque são livros que mostram um ponto de vista muito específico, que é de pessoas negras e que tiveram uma experiência periférica e que conhecem, digamos assim, um outro Brasil, né? E eu acho também, Jefferson, quando você falou me dói pensar, aí ficou ecoando aqui que é disso que o seu livro trata, de dor. Mas ele não trata de dor, ele faz a gente sentir a dor, que é algo que só um bom escritor consegue fazer, eu acho, né? Que é procurar a palavra para transmitir isso, para que quem estivesse lendo sentisse, né? Sentisse que conhece o personagem e sente o que ele está sentindo, que é uma experiência quase de sair do corpo para entrar no corpo do outro, né? E o seu livro, nesse sentido, me comoveu demais por essa experiência de dor, ainda mais num tempo em que tudo parece que converge para que a gente se dessensibilize, né? Não perceba o outro, não sinta o outro, não se importe com o outro. E o teu livro traz o outro para perto da gente, esse outro, né? Esse ser humano que sofre, né? Então, e falando disso, penso aqui, então, no valor literário, da escrita e do trabalho que deu, eu imagino para vocês dois, escrever esses livros, praticar essa escrita, né? Não sobram palavras nos livros de vocês, por mais que o do José seja quase o dobro de palavras do seu, Jefferson, não sobram palavras, é muito
são prosas límpidas, precisas, né? Cada uma de um jeito, mas queria chamar atenção para o José para uma coisa sobre escrita, né? Falar um pouco de escrita. Pensando, José, eu fiquei com uma curiosidade, querendo saber de você, se você pensou nisso. Mas a gente vai acompanhando a trajetória do Pedro, aí eu estou falando então dos Os Supridores, pensando aqui em quem está nos ouvindo para não se perder. E até a metade do livro, tudo vai dando certo no plano dele, né? Ele tem a ideia, ele quer começar a vender a maconha, isso vai ficando mais ambicioso, ele vai trazendo mais gente, ele vai convencendo, ele vai nos convencendo de que isso pode dar certo, e a um dado momento está dando certo, né? Então há uma torcida como uma vitória, mas a um dado momento me dá a impressão que você escolhe pelo trágico. Você escolhe, é um dos capítulos mais fortes, nem lembro agora como chama, um dos penúltimos, que é quando tudo dá errado, né? Uma grande tragédia contada longamente, com muito talento, quase claustrofóbico, né? Aliás, parece cinematográfico até, né? Aquela grande tragédia. Mas a minha pergunta, José, é a seguinte: se você, como escritor, entendendo a literatura como uma arte da fabulação, da imaginação, por que você se rendeu ao trágico, ao tudo dar errado? Foi uma tentação inevitável, um inexorável do real, porque poderia ter tido outros rumos nessa vitória, ou a imaginação de um outro real possível. Como é que foi para você ter decidido por esse desfecho? Talvez a resposta te surpreenda. eu acho que não tinha um rumo, digamos, porque tem gente que enxerga a literatura assim de uma maneira muito dura, assim. É assim, tem que ser assim, né? Eu acho que não existe rumo certo, assim. Eu acho que é legal a gente trabalhar para tentar fazer da melhor forma aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Quando eu cheguei nessa parte que tu diz, mais ou menos pelo meio do livro, de fato, eu podia conduzir a história por um outro rumo, né? Menos trágico, e tentado trabalhar para fazer isso com qualidade, né? E tal. Mas eu escolhi o trágico, né? E mesmo dentro, porque assim, mesmo que eu escolhesse um caminho, digamos, menos trágico, teria muita coisa bacana que estaria para apresentar, única e exclusivamente porque eu escolhi tomar esse caminho. Então meio que não faz diferença assim no modo como eu vejo as coisas, assim, sabe? Eu achei interessante, aí é que eu acho que talvez te surpreenda, por uma coisa que talvez seja inesperada, que é o seguinte: eu sou um cara que eu tive que aprender muita coisa sozinho, assim, porque eu saí da escola cedo, assim, agora é que eu vou me formar no ensino médio esse semestre, estou tentando recuperar e tal a instrução formal, mas todo esse tempo que eu tive fora da escola, eu nunca deixei de estudar. Eu sempre tentei saber as coisas e estudar as coisas por minha conta, né, e tal. E tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Desculpe a volta gigante, mas tu vai me entender. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, né? É claro que tem muitas vantagens de tu aprender com a figura do mestre, né? Ele poder te apontar os caminhos e poder te dar um suporte e tal, né? E isso faz falta. Mas quando a gente aprende as coisas sozinhos, é legal também que a gente tem que ir muito na tentativa e no erro, e a gente é obrigado a tirar leite de pedra, digamos assim. A gente é obrigado a extrair conhecimento das coisas mais inesperadas, assim. Então eu sou um cara que meu letramento vem de muitas coisas, assim, sabe? O rap foi muito importante para mim, os jogos de videogame foram muito importantes para mim, eu estar com os meus amigos trocando uma ideia, aquilo é importante para mim. Todas as circunstâncias com as quais eu interagi, eu tentei extrair um conhecimento daquilo, tentei compreender a mecânica daquilo, e muitas dessas coisas são aproveitadas no que eu escrevo, sabe? E aí, sabe o que me seduziu para esse rumo? Foi um modelo de coisas um modelo de narrativa que é muito comum no videogame, né? Que quando tu joga um certo tipo de jogo de videogame, assim, tem um certo tipo de jogo de videogame que tu tem, que o modelo é o seguinte: tu tem mundos onde tu pode transitar razoavelmente com alguma liberdade e tal, e os perigos são eventuais, às vezes aparecem alguns perigos, e aí às vezes tu entra eu não me lembro como é que se pronuncia, acho que é dungeon, uma coisa assim, que é uma espécie de labirinto, de calabouço, de caverna, e ali o clima muda.
essa é a estrutura. Quando tu entra ali, o perigo é constante, o perigo é o tempo inteiro, sabe? E tu precisa sair dali, né, em algum momento. Mas durante o tempo que tu tá ali, tem esse clima de sufoco, de tudo é perigoso, tudo à volta é perigoso. E no final disso tem o boss, né, o chefe, que é o perigo, é o auge do perigo, né? E essa parte, era aí que eu queria chegar, né? Por incrível que pareça, isso é uma coisa que eu não trouxe da literatura, é uma coisa que é um modelo de se contar uma história que eu gosto e que eu trago dos videogames, assim, né? Eu quis colocar eles nisso que tu chamou de claustrofóbico, eu quis botar os personagens nisso. E agora, qual é a saída? Sabe? Tu tá em perigo o tempo todo, todo tempo tu tá em perigo, sabe? Não vou dar spoiler aqui, mas o que seria o boss, essa circunstância mais extrema de perigo, né? Essa figura que normalmente nos jogos de videogame é um monstro, alguma coisa assim, essa figura que precisa ser derrotada geralmente pelo personagem principal, é justamente o que acontece no final dessa passagem que tu falou, né? Então é uma coisa que eu trouxe dos videogames. Foi esse modelo que me seduziu a tomar esses rumos. Nossa, sensacional, porque você contou os bastidores de algo que, por eu não conhecer videogame, não sabia nem nomear. Mas essa coisa do labirinto, de mostrar os cenários, eu fui procurar, chama-se Noite Macabra o capítulo, né? É o Noite Macabra, que não tem saída, mas você vai acompanhando os personagens, você vai sentindo essa pulsação. Então, obrigada por ter contado, é um privilégio saber, assim, de onde veio, dessa prática, né? Que para quem não está habituado a esse universo parece inútil, mas não é nada inútil, né? Olha quanta coisa dos games, porque eu não tenho o menor talento para isso. Eu falo, por que está passando tempo com isso? E vejo como isso virou e como você fez com muito talento essa narração. Até tem um mapa nesse capítulo, você põe um mapa. Então a gente enxerga de cima, vai percorrendo isso. É sensacional o que você faz, José, sensacional. Mas então agora entendo, né? Como se também a dada altura tivesse sido jogada uma bomba no seu romance, né? É uma coisa que a gente até sente os estilhaços disso. Mas me surpreende ainda mais, e aí acho que vejo um ponto em comum também com esses, estou chamando de livros irmãos, que também sem dar spoiler, só pretendendo que as pessoas sintam vontade de ler para viver isso, né, na própria experiência, é como o final nos surpreende mais uma vez. Aí eu digo do final, José, porque se descobre uma coisa, há uma revelação importante no final que ressignifica toda a narrativa, né? E se dá, essa reviravolta se dá pela escrita. Então eu queria falar um pouco, se isso for bacana para vocês, dessa presença da escrita na escrita. Como algo, eu acho que pensar na escrita é a coisa que está mais perto de quem escreve, né? Porque afinal de contas dá trabalho, a gente está ali escrevendo, então é muito imediato que isso se reflita de alguma forma. Você, José, fez isso de um jeito e o Jefferson fez de outro, mas a escrita também, ou a leitura, os livros, ou falar disso está muito presente. Então eu queria perguntar para vocês como vocês veem a presença da escrita na escrita de vocês. Eu queria dizer que, só para complementar aqui o Faleiro, né, que o Supridores ele é muito cinematográfico, né? Total. A gente consegue ver assim as cenas assim muito próximas do cinema, assim. Eu não sei se tinha sido a intenção dele. E ouvir as falas também, não é, Jefferson? Ele é muito. Sim. A gente ouve cacoetes, titubeios, a gente ouve como as pessoas falam, que também parece que está sendo apresentado o livro para nós, né? Exatamente, E essa coisa do videogame, ele só comprova o quanto a escrita de um romance ela é complexa, né? Ela é difusa, ela é sui generis para cada um dos escritores. Cada um vai encontrar um modo de escrever. Às vezes você encontra o final de um romance indo a uma exposição de arte, né, indo ao museu. Foi o que aconteceu comigo, né, quando eu precisava terminar o meu segundo romance, e vendo uma exposição de arte aí em São Paulo, me veio o final do livro, né? Então o romance, a escrita do romance,
E eu estou falando de romance porque é o que eu sei fazer, né? Os outros gêneros eu não tenho muita intimidade, assim. Mas a escrita do romance, ela é muito complexa e ela é feita justamente desses pedaços, assim, e que algumas coisas são conscientes, outras não são, e a gente tenta manipular a linguagem, e às vezes ela escapa, e é bom que ela escape também, né? Então, a escrita do romance, ela é, em primeiro lugar, né, ela é muito pacienciosa, né? E eu acho que o Faleiro sabe muito bem disso, né? O quanto a gente tem que esperar que o texto fique pronto, o quanto a gente tem que conviver com aqueles personagens, escutar esses personagens, o que eles estão nos dizendo, isso leva tempo, né? A gente não escreve de uma hora para outra, né? Isso não leva meses, leva anos, né? Para que a gente consiga escrever um livro com esses personagens se revelando, né? E o trabalho com a palavra, né, ele é o que vai sustentar o nosso trabalho. E eu acho que aí tem que ter, assim, uma disciplina muito grande, assim, e acho que um amor pela palavra também, né? Um amor pela própria ficção, pela própria literatura, né? E isso, no meu livro, No Avesso da Pele, eu tenho esse cuidado, assim, de fazer algumas referências, né? Aí você fala da escrita, dessa escrita, né? E aí eu trago para dentro do livro algumas referências que eu acho que são importantes, que foram importantes e são na minha formação enquanto escritor, né? Não é à toa que eu abro ali o livro com o Hamlet, porque foi um autor muito importante dentro da minha formação como leitor, e depois eu vou trazendo outras referências ali, né, que estão implícitas, mas estão ali dentro também, como o Ralph Ellison, como James Baldwin, né, que são escritores norte-americanos, negros, e que me disseram alguma coisa, né, e aí quando aparece outros livros dentro do livro, né, como o caso do Dostoiévski, eu acho que são modos, né, de fazer uma reflexão mais profunda, né, uma reflexão mais profunda sobre aqueles próprios personagens, né? Então, quando o Faleiro traz o Marx, né, para dentro do livro, para discutir, né, a questão do capital, é isso que a gente está fazendo, né? Quando eu levo Dostoiévski para dentro da sala de aula, como acontece no Avesso da Pele, é isso que eu estou fazendo. Eu estou propondo ali, na verdade, uma ponte entre saberes, né? Então, eu tenho um saber ali que ele é ocidental, ele é eurocêntrico, mas eu também tenho o saber daqueles alunos ali, né? Eu tenho a experiência daquelas pessoas que são de uma origem periférica e que têm as suas experiências, os seus saberes, o seu conhecimento. Então, o Avesso da Pele, ele também essa proposta de um diálogo entre esses conhecimentos, né? Então, para mim é muito importante que essas referências literárias e intelectuais elas apareçam no livro, e sabe que eu sempre tive uma preocupação de não fazer narradores que fossem muito sabichões, assim, eu digo que ficassem colocando muitas referências na narrativa. Então, no meu primeiro livro, no Beijo na Parede, só tem acho que 2 referências, uma ao Don Quixote e outra a Clarice Lispector. No segundo romance, no Estela Sem Deus, eu só tenho uma referência só, que é, de novo, a Clarice Lispector. E depois não tem mais referências, né? Porque eu acho que a gente não precisa ficar mostrando, né, que tem conhecimento e tal. Mas no Avesso da Pele, eu tenho personagens que pertencem a uma classe média, eles têm acesso aos bens culturais, então é natural que essas referências apareçam, né? Então, eu me senti confortável para que essas referências aparecessem. Então, é talvez o livro em que eu mais tenha me dado essa liberdade, né, de colocar essas referências na boca dos personagens. Inclusive musicais, né? É como também se o livro fosse um recorte do real com todas as camadas. Então,
tá tudo ali, mas de uma forma orgânica. Então, a música também entra de uma forma bastante orgânica, com referências ao Melodia e a outros cantores, né? A música ela aparece assim de modo a dialogar com os personagens, né? E principalmente o Luiz Melodia, né? Que eu acho que ele diz muito sobre esse personagem e a música também, Absurdamente Morte, né? Que é uma música que tem um refrão, então o dia seguinte veio e o dia seguinte falhou, né? Eu acho que é mais ou menos esse o verso. E depois ele diz, né? Ninguém morreu, né? Então, eu acho que ele fica repetindo, né? Ninguém morreu, e de certo modo é o que o Pedro está querendo dizer para o leitor, né? Ou seja, esse pai não morreu, né? Esse modo de narrar, esse chamamento que ele faz ao pai, é um modo de presentificá-lo ao seu modo, né? E por isso que ninguém morreu na música do Luiz Melodia. Inclusive, o teu livro, nesse sentido, ele é cíclico, né? Porque ele começa com a morte do pai, mas termina com a morte do pai que não é morte, que não é mais morte, né? Então, todo esse percurso nos faz pensar que há uma outra visão de morte, que não é uma morte como fim, mas a morte como um outro começo, né? Muito lindo o que você fez. Mas eu queria perguntar para o José, se porque a gente falou do seu livro sem você falar. A gente falou sobre esse fim, sobre o fim, como aparece a escrita, depois da Noite Macabra, como há uma reviravolta. E o Jefferson comentou de estar aberto para outras coisas enquanto a gente escreve, que dá trabalho e leva tempo, como uma ida ao museu. Então, você queria comentar alguma coisa sobre o desfecho do seu livro, sobre esse teu ouvido atento para as coisas do mundo que vem para o livro, né? Sim, a gente está falando de um momento do livro que é perigoso, assim, eu estou tentando não dar spoiler, né? Sabe que eu sou um cara que eu não me importo com spoiler, sabe? Não me importo mesmo, assim. Só que eu tenho procurado respeitar as pessoas. Teve uma vez que eu participei de uma live e dei um baita um spoiler, assim, e as pessoas ficaram muito bravas, assim. Então eu estou tentando respeitar isso, né? Eu não me importo, porque quando eu vou ler um livro, assim, ou assistir um filme, alguma coisa, o que me interessa é o como, sabe? É como é que vai ser construído aquilo ali. Eu não me importo de já saber. É um pouco como o Jefferson faz, que ele começa dizendo, bom, no fim, o pai morre. A gente já sabe, né? Se quiser Exato, continuar lendo, é por outra razão, né? É por é outra por outra razão. razão, exatamente. E aí, mas eu vou tentar, né, falar sobre isso sem dar muitos spoilers. Na verdade, se tu parar para pensar, tem uma coisa que o Jefferson começou dizendo quando a gente começou a conversar que já responde muito disso, né? O Jefferson disse ali no começo que o que a gente escreve no fim das contas é meio que consequência do que a gente lê, sabe? Eu acho que isso faz muito sentido. Eu creio, eu posso estar enganado, que talvez não seja possível para uma pessoa escrever assim do nada. Vou sentar e vou escrever um livro. Então não tenho o hábito de ler, sabe? Está muito relacionado o hábito de ler livros com o hábito com a coisa de escrever, né? E aí, se tu parar para pensar nisso, foi o que aconteceu com esse, com essa questão dessa reviravolta que tu fala, né? É isso que está por trás. Eu acho que a pessoa, eu acho inclusive que todas as pessoas que leem, que têm o hábito da leitura e tal, depois que eu comecei a ler, eu mesmo comecei a ler tarde, comecei a ler com uns 20 e poucos anos, e aí depois eu comecei a escrever e comecei a curtir, apesar de não gostar dos meus textos, né? Eu sabia que eu tinha que praticar muito para começar a produzir alguma coisa decente, mas eu gostava do ato, assim, sabe? Essa coisa eu gostava eu acho que é isso que o Jefferson chama de amor à palavra. Eu tinha prazer de ficar ali, não importa quanto tempo fosse, trabalhando as coisas, lidando com aquilo, manipulando aquilo, né? Era uma delícia, assim. E aí eu ficava pensando como é que é possível, e eu não conseguia entender aquilo naquela época e não consigo entender hoje, como é que é possível a pessoa ler livros, só ler livros, ela tem o hábito da leitura e ela não quer escrever, sabe? Não faz sentido para mim. A pessoa, né, ler livros e não querer contar suas próprias histórias, os seus próprios, ou mesmo fabular, sabe? Construir os seus personagens, trazer as suas questões, de como é que é possível. E eu acredito que isso é uma janela aberta para todos, assim, pelo menos para todos os leitores. O que eu acho que acontece é que muitas vezes falta alguma coisa que conduz esses leitores para esse caminho, sabe? Se tu for ver, nessa reviravolta que tu fala, tem esse fio condutor que por sinal, é inusitado, assim. Como é que se dá isso, né? Mas eu acho que, no fim das contas,
todo o leitor que um dia se aventurar a escrever e começar a escrever, ele vai se sentir assim, puxa, me achei. Agora eu me achei, sabe? Posso estar enganado, assim, mas é um raciocínio que faz sentido para mim. Assim. Maravilhoso, é tão bonito, José, ver seu entusiasmo com a escrita, é uma coisa linda mesmo. E é contagiante, e é contagiante como exatamente o que você fala, como não se deixar contaminar por algo que você lê que te motiva, né? Mas você é a coisa da que você fala. É muito lindo ver isso. Você manifesta o que você fala. E nisso eu ia perguntar um pouco sobre quais são os duelos internos de vocês durante a escrita, né? Em relação, você acabou de falar de prazer, né? Mas eu estou me referindo a brigas internas, se há brigas, né? De que voz deixar falar, que assunto procurar, o que é penoso e o que é prazeroso na escrita, e inclusive indo até para os dias de hoje, se está sendo possível escrever. Vai lá, Jefferson, vai lá. Bom, tem vários duelos, né? Eu acho que é uma luta corporal, assim, para lembrar o Ferreira Goulart aqui primeiro uma luta corporal com a palavra, né? Eu acho que isso, para mim, pelo menos, me causa uma grande angústia, assim, de quando eu estou muito dentro do trabalho, de procurar sempre a melhor frase, a melhor palavra, saber cortar, né? Saber cortar é muito difícil, assim, porque você pega um amor pelo aquele livro, daqui a pouco chega alguém e diz, olha, isso aqui... E aí você gastou, sei lá, 2 semanas para fazer aquela frase ali, vem alguém e diz que está ruim, né? Então, tem um pouco isso, assim, dessa luta com a palavra, né? Eu acho que também, pelo menos nos dias de hoje, acho que o Faleiro também deve estar assim, né? Mas a falta do tempo, né, para escrever, né, em função de tudo que veio junto com o livro, assim, também um fruto de muita angústia, assim, né? De você encontrar tempo para continuar produzindo, e eu tenho para mim que isso não pode se perder de vista, assim. Mas, por outro lado, eu sempre escrevi os meus livros com pouco tempo, né? Eu fui professor, sou professor, né? Mas eu já trabalhei muito mais, assim, dentro da sala de aula. Eu já dei aula nos 3 turnos, e todos os dias da semana, e continuava escrevendo nos finais de semana, escrevia nas férias, ou seja, eu ficava encontrando brechas, né, para conseguir escrever. Não é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha tempo para fazer isso, para escrever e tal. Mas se há uma coisa que me dá muito prazer, é reescrever o livro, né? Acho que para alguns escritores isso pode ser um suplício, assim, mas para mim é a melhor parte, assim, reescrever, colocar numa outra versão, porque parece que é outro livro, assim, é uma outra possibilidade que se abre, né? E assim, quando eu resolvo levar um projeto ao fim, quando eu escolho, porque eu tenho vários inícios de romances aqui, né? Vai abrir aqui o meu computador aqui, eu tenho 6 ou 7 inícios de romances que eu fui abandonando. Mas quando eu escolho um para ir adiante, e eu termino a primeira versão, eu sei que aquela primeira versão não é o livro, né? Não é o que vai ser publicado. E aí, eu, por conta própria, começo a reescrever aquele livro numa outra voz, numa outra perspectiva. Então, esse exercício, né, de trabalho com a linguagem, com a visão, com o narrador, para mim é muito prazeroso, né? E não tem pressa, né? Ao contrário, né, de alguns assim que querem logo terminar o livro, né? Esse dia, conversando com uma amiga que é escritora, ela disse, não, eu quero terminar logo o livro, isso me dá uma angústia muito grande não terminar o livro, quero me livrar logo disso. E eu sou um pouco ao contrário, assim, eu não quero me livrar, eu quero continuar com aquele negócio ali, né, porque foi uma coisa que eu aprendi a conviver com aqueles personagens. Então, para mim, é muito difícil me desgarrar do livro. É muito difícil deixar que ele vá, né, e que ele siga o seu caminho na direção dos leitores. E é por isso que sempre quando eu termino um livro, eu já tenho que ter outro na cabeça para eu poder me desapegar, porque é algo assim muito muito profundo, às vezes
visceral, no sentido de me envolver demais com a narrativa, né? Me lembro de uma vez, do dia que eu terminei o Avesso da Pele, porque, enfim, o dia que eu achei que eu tinha terminado, porque eu sempre acho que ele não está terminado, mas o dia que eu tive que dar um ponto final para entregar para a editora, eu fiquei tão atordoado que eu precisava sair de casa. E eu precisava fazer alguma coisa muito cotidiana, assim, uma coisa muito prática do dia a dia, e eu disse, eu vou no supermercado, eu vou fazer compras, eu vou fazer alguma coisa que me devolva para a realidade. E aí eu entrei no supermercado, encontrei um amigo, e ele perguntou se eu estava bem, e eu disse para ele, não, cara, eu não estou muito bem, porque eu acabei de terminar o meu livro. E ele, então vamos conversar. E a gente foi ali no corredor ali do açougue, ali, e ficamos conversando sobre o final do livro, né? Antes de perguntar o mesmo para o José, queria te perguntar, já que você disse sobre seu prazer na reescrita, queria tirar uma dúvida, uma curiosidade também, que é sobre a sua escolha desse foco narrativo em segunda pessoa, porque ele a mim causou o seguinte efeito, né? É o Pedro falando com o pai, mesmo sabendo que o pai não está, mas é um você que quem lê recebe como sendo si próprio. Percebe? Você, claro que percebe. Você parece ser ourives disso, né? Escolheu com bastante consciência, mas eu queria te perguntar por quê? Por que você escolheu essa narração do você? O primeiro porque eu queria experimentar um narrador diferente, né? Já era uma proposta minha tentar algo mais sofisticado. E a gente também tem poucas referências de livros que são contados em segunda pessoa. Então foi uma aposta, assim, nesse tipo de narrador. Ao mesmo tempo que eu também tinha medo de cansar o leitor, né? Utilizando esse você, porque esse pronome ele pressupõe um tipo de estrutura sintática repetitiva. Uhum. Isso poderia cansar o leitor, né? E aí chegou um momento que eu pensei, e se ele enganar o leitor, né? E se ele for um narrador de primeira pessoa e estiver enganando o leitor? Então foi uma pegadinha, assim, né? Do leitor entrar na história como se fosse com ele, e daqui a pouco o leitor descobre que não é com ele, né? Que é com o pai que ele está falando, né? Então É foi mais ou menos interessante, isso. porque cria esse efeito de estar falando comigo e não deixa de falar comigo mesmo quando eu descubro que não é de mim, né? Sim. Eu acho que é um desses efeitos de aproximação muito, muito lindo, muito lindo. Eu pergunto ao José agora sobre esses duelos da escrita, né? O que duela? Se tem lutas corporais de videogame com a palavra, de você com você mesmo, né? Quem ganha nesse duelo? Pois é, eu acho que a natureza, eu posso estar errado, enfim, mas é assim que eu vejo, a natureza da própria escrita, ela é duelos, assim, ela é batalhas, assim. Toda vez que eu tento pensar numa abstração para entender como é que funciona a minha produção, para tentar me ajudar a escrever, assim, ajudar a mim mesmo, todos os pensamentos abstratos que eu tenho implicam em uma série de duelos, de todo tipo de duelos, todo tipo de conflito, né? Por exemplo, uma coisa que eu penso muito é que eu tenho a impressão quando eu estou escrevendo, sabe quando as pessoas vão construir um prédio, né? Aí tu tem lá o arquiteto, tu tem o engenheiro, né? Claro que não é exatamente assim, mas o arquiteto vai dizer, nossa, vou fazer um prédio que ao invés dele ser reto, ele vai ser na diagonal, assim, vai ficar meio torto, mas aí o engenheiro diz, olha, não dá porque esse solo não dá para fazer isso, porque é arenoso, porque vai ter que cavar mais fundo para chegar no leito de rocha, e isso vai encarecer 3, 4 vezes a construção, sabe? Então tem isso, né? Só que quando a gente escreve, a gente é ao mesmo tempo arquiteto, ao mesmo tempo engenheiro. Então muitas vezes a gente quer contar uma coisa e não há palavras para contar, né? E aí é como saber se não há ou se há e tu não encontrou ainda. Então esse engenheiro vai ficar insistindo, não, eu quero chegar nessa construção aqui, nesse modelo, e depois de tanto tentar, aliás, o arquiteto vai ficar dizendo isso, depois de tanto tentar, o engenheiro vai ficar dizendo, olha, talvez não seja possível, né? Talvez isso não seja possível. Talvez tu tenha que arranjar uma outra coisa, ou deixar isso aí para lá, ou produzir uma outra ideia. Esse é um tipo de duelo que eu tenho frequente, mas são vários duelos, assim, que eu acho que compõem a escrita, né? Vários mesmo, assim. Eu acho que um duelo que eu tenho, assim, que é uma coisa bem... Eu acho que, ao mesmo tempo, me ajuda a construir o texto
mas eu tenho que cuidar para não ser derrotado nesse duelo, sabe? Que é um duelo que funciona como um certo controle de qualidade do texto, assim. Acaba contribuindo, mas ao mesmo tempo me angustia demais, assim, que é a coisa de pensar que nunca tá bom. E isso, inclusive, é uma coisa que transcende a coisa da produção literária e chega aos campos da minha existência de modo geral, assim. É aquilo que eu estava falando, existem espaços reservados para as pessoas, né? Existem espaços reservados para as pessoas, historicamente reservados para as pessoas. Então, para mim, é muito difícil lidar com o fato de eu estar num lugar que não é reservado para mim. Inclusive, estar aqui conversando com vocês, para mim, quando eu começo, eu fico muito nervoso. Mais nervoso do que, acredito eu, a maioria das pessoas, porque eu não me sinto à vontade, sabe? Então, isso é assim nas mesas virtuais, nas mesas presenciais, na academia, quando eu frequento a universidade para conversar com os professores. Então, todos esses espaços onde historicamente não está reservado para mim, eu tenho uma dificuldade de me sentir à vontade, de me sentir acolhido, e isso acontece também na produção, sabe? Eu me sinto, às vezes, eu escrevo e olho e penso, eu sou um impostor, na real. Eu olho para o texto e é engraçado isso, porque, tá, enfim, depois eu explico isso. Eu olho pro texto e penso, velho, tu não tem nem o ensino médio, velho, entendeu? Tu não, o que tu sabe de literatura, o que tu... Aí eu olho pro texto e vem uma série de sabotadores dentro de mim, versões de mim mesmo me sabotando, pensamentos sabotadores, que eu acho aquilo ruim, assim, sabe? O que é engraçado é o seguinte, é que eu tenho usado isso como estratégia, né, para sair desse duelo, né? Que é o seguinte, na verdade, quando às vezes eu termino um troço, termino um parágrafo, um capítulo, e às vezes eu fico tão feliz e tão orgulhoso, eu fico, nossa, eu sou muito foda, velho, porra, olha aqui o que eu fiz. Eu levanto e comemoro como se fosse um gol, sério, parece um louco, assim, eu ando pela casa. Nossa, exato, olha o que eu fiz aí, eu olho e leio de novo, nossa. Só que, veja, depois de uma semana começam os sabotadores, né? E aí eu olho para aquilo e não consigo mais gostar, né? E às vezes, muitas vezes, isso me leva a reescrever aquilo, a modificar, a otimizar em vários níveis, otimizar no nível da página, no nível do parágrafo, no nível da palavra, no nível da letra. Se essa palavra, se eu escrevo assim, com SS ou sem, né? Então, é uma coisa de louco, assim, porque um dia a gente tem que sair dessa otimização, como o Jefferson fala, uma hora a gente tem que deixar o livro ir, entendeu? Então, é tentar achar essa medida, né? Porque se ratear, eu passo o resto da vida escrevendo o mesmo livro e nunca vou estar satisfeito, porque estou sabotado o tempo todo por esses pensamentos, né? E aí, nesses duelos, eu acho que eles funcionam, como eu disse, como um filtro de qualidade, assim, eu acabo tendo isso, esses pensamentos acabam me levando a reescrever tudo de novo e reformular e otimizar, mas eu tento sempre tomar cuidado para não deixar a construção implodir, né, em cima de si mesmo. Mas o fato é que o livro existe e ele já não é mais seu. Não é mais seu, é meu, é nosso, né, do mundo, e está aqui, e que venham outros, e acho que esses duelos vão existir de formas variadas, né? Eu queria convidar vocês a se despedirem um do outro e de mim, mostrando de novo para quem correu o botãozinho do YouTube no meio para o final e não sabe o que estamos falando dos Supridores, do José Faleiro e do Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, 2 livros maravilhosos. Eu, da minha parte, agradeço muito vocês por terem contado para mim coisas que eu não saberia se não tivéssemos conversado, e me sentir próxima de autores que admiro é um privilégio e sou muito grata a vocês. Mas então, abro aqui o espaço para que vocês se despeçam de nós. Obrigado, Gabriela. Vai lá, vai lá, Jefferson. Bom, então, obrigado aí pela conversa. É sempre um prazer estar com o Faleiro. Nunca vou esquecer daquele primeira conversa que a gente teve lá, né, na Lomba do Pinheiro. E não imaginaria que anos depois, né, nós estaríamos na Biblioteca Mário de Andrade conversando sobre os nossos livros, né? Então me sinto muito feliz, muito orgulhoso assim do que a gente conseguiu fazer, apesar dos pesares, né? Apesar do mundo jogar contra, né? Mas a gente, né, estar aqui conversando sobre literatura, né? Isso é um grande ganho, assim, né? E, Gabriela, obrigado pela conversa, pela interlocução, pelas perguntas, pelas reflexões, foi muito bom. E convido aí, né, as pessoas a conhecerem as nossas obras.
As pessoas do futuro, não é muito legal? As pessoas do futuro. As pessoas do futuro. Fala, José. Eu queria agradecer também pela introdução, como disse o Jefferson, obrigado pelo papo, gostei muito, queria agradecer o pessoal da Mário aí pelo convite, né? E agradecer o Jefferson também, que, como eu tinha dito lá no início da conversa, uma super referência, né? E que, inclusive, linkando agora com o que eu acabei de dizer, que eu tenho dificuldade de me sentir à vontade em espaços que não são reservados para mim, é sempre um prazer estar com o Jefferson, porque, inclusive, eu me sinto mais à vontade quando eu estou com o Jefferson por perto, porque é um cara que tem a mesma origem social que eu, entende? Então, prazerzão estar aqui com vocês. E é isso. Leiam A Vez da Pele, leiam Os Supridores. Então, muito bem, gente. Então, fiquem bem. Vacina e comida para todos. E leitura e livros para todos também. Então, olha, um beijo para vocês. Fiquem bem. E que prazerzão conhecer vocês. Obrigada, Mário de Andrade. E um beijo para todos que nos virem no futuro. Então,